Eu sou Paulo Fiuza e essa aula é sobre carteiras de investimento. Toda vez que você encontrar algum conteúdo sobre investimentos, você vai encontrar o seguinte mantra: você deve ter uma carteira diversificada. E por que falam tanto isso? Em primeiro lugar, apenas uma carteira diversificada é capaz de balancear os riscos e o retorno financeiro, de acordo com o seu perfil de investimento. Se uma carteira é bem diversificada, quando um ativo diminuir seu preço, o outro pode estar estável ou até oferecer maior retorno financeiro, e assim contrabalança as perdas do ativo que deu prejuízo. Mas afinal, o que significa ter uma carteira diversificada? Vou começar explicando o que isso não significa. Em primeiro lugar, ter uma carteira diversificada não significa comprar um monte de produtos de investimento que muitas vezes você nem sabe como funcionam, pensando simplesmente em ter variedade. Isso pode ser uma estratégia contraproducente, porque a chance de você ter surpresas é grande. Além disso, comprando muitos produtos de investimento, é possível que você se perca em uma carteira tão pulverizada. Então, o que devemos fazer ao pensar em uma carteira de investimento? Primeiro, você precisa identificar o seu perfil de investimento. O perfil de investimento tem a ver com a sua capacidade de perder dinheiro investindo. Quando você tem disposição para perder dinheiro, mesmo que temporariamente, pensando que no longo prazo você poderá ganhar mais dinheiro, significa que está mais disposto a correr risco. E quem tem mais disposição a correr riscos? Quem tem mais tempo para acumular dinheiro, quem não vai precisar do dinheiro no curto prazo, quem já fez uma reserva para emergências e quem não se abala psicologicamente quando perde algum dinheiro em função das flutuações do mercado financeiro. E é claro que quanto mais dinheiro você tem, maior a chance de atender esses requisitos. Mas se você não cumpre com todos esses requisitos, não é recomendável que você corra muitos riscos. E isso significa que sua carteira de investimentos deve refletir essa condição. Isso também significa que você deve começar a investir em produtos livres de risco ou com pouco risco, ou seja, a sua carteira pode ser formada por um só produto ou poucos produtos que tenham essa característica, como produtos de renda fixa com alta liquidez, como investimento no Tesouro Direto, em CDBs com liquidez diária ou produtos similares. Provavelmente o retorno da sua carteira não será tão alto, mas nesse momento o mais importante é preservar o seu dinheiro e ter certeza de que você terá como sacá-lo quando precisar. Quando você começar a cumprir com alguns dos requisitos que comentamos, você poderá começar a investir em produtos com maior risco, pensando em obter maior retorno e com mais segurança. Esses produtos de maior risco, em geral, são os de renda variável, como ações, fundos multimercados ou outros ativos que podem se valorizar ao longo do tempo. É nesse ponto que a diversificação se torna mais complexa. O que você precisa fazer é garantir proporções de ativos de renda fixa e de renda variável compatíveis com seu perfil de investimento. E não se esqueça que apenas profissionais regulamentados podem recomendar proporções de ativos de acordo com cada perfil. A maior parte das instituições financeiras tem especialistas vinculados a elas que podem fazer esse tipo de recomendação. Então, é possível encontrar proporções padronizadas nos sites dessas organizações. Mesmo assim, é preciso ter atenção. Às vezes, uma pessoa de consultoria financeira de alguma instituição pode estar mais preocupada em vender algum produto do que atender seu perfil de investimento. Também é muito importante não cair na cilada de atender sugestões de quem não apresenta as competências para isso. A internet é cheia de gurus da área de finanças que fazem afirmações e recomendações de forma irresponsável. Além disso, nesse mundo vasto dos investimentos, é cada vez mais comum a gente compartilhar experiência, ter uma pessoa conhecida que entende um pouquinho mais do que a gente, pedir opinião, sem pesquisar e entender de fato o que é mais adequado para a gente. Recapitulando, para diversificar investimentos é necessário pensar em uma proporção de tipos de ativos. A proporção adequada para cada perfil pode ser encontrada em sites de instituições financeiras confiáveis, ou pode ser recomendada por profissionais que cumprem com os requisitos regulatórios para isso. A proporção de cada tipo de ativo para cada perfil de investimento precisa ser sempre atualizada, porque em determinados momentos a conjuntura econômica muda e o que era recomendado para determinado perfil também muda.
Com o aumento na taxa de juros, por exemplo, investimentos em renda fixa passam a dar maior retorno e podem ter maior proporção em carteiras de pessoas com perfil de investimento moderado ou arrojado. Um elemento importante para pensar em uma carteira de investimentos é que, embora exista uma regra subentendida de que quanto maior o risco, maior o retorno, essa regra nem sempre funciona. Na verdade, o que existem são diferentes produtos de investimento, com diferentes riscos e perspectivas de retornos. E a ideia é minimizar o risco e maximizar o retorno de acordo com cada perfil de investimento. Se as ações da Bolsa de Valores estão em baixa e por meio de uma análise de mercado é possível inferir que não subirão tão cedo, uma ação pode ser um ativo com alto risco e um retorno proporcionalmente baixo também. E pode ser que um produto de renda fixa, em determinados momentos, apresente maior retorno financeiro do que um produto de renda variável, além de ter também menor risco. E a proporção de ativos proposta em cada carteira de investimento não diz respeito apenas a questões relativas à conjuntura econômica. Uma pessoa habilitada a recomendar uma carteira de investimentos deve ser capaz de incluir tipos de ativos que se comportam de maneira diferente no contexto em que a carteira é pensada. E somente assim se pode presumir que, se um tipo de ativo se desvalorizar, o outro vai compensar a perda. E é por isso que é tão importante ter uma recomendação feita por alguém com habilitação para isso. Propor uma proporção de ativos não é uma tarefa arbitrária. Precisa ser feita com base no cenário econômico e nas projeções de retorno e risco do mercado. E não é todo mundo que sabe fazer isso. Além disso, quando você define a sua carteira de investimentos, de tempos em tempos você precisará fazer pequenos ajustes. Mesmo que você seja do tipo que investe em alguma coisa e deixa quieto, vale a pena pensar se a ideia é se manter investindo sempre nas mesmas coisas ou se vale investir em produtos diferentes. Se a gente fala em uma carteira de investimentos como uma proporção de ativos, é comum que essa proporção mude com o tempo. Se um tipo de ativo se valoriza mais do que o outro, o que valorizou mais vai ocupar uma proporção maior da carteira do que os outros depois de determinado período. Então pode ser adequado rebalancear a carteira para manter a proporção original, se ela ainda estiver adequada ao seu perfil de investimento. Como você já pode ter percebido, em geral, só se consideram duas dimensões no momento de definir uma carteira de investimentos: o risco e o retorno. Mas já existem iniciativas buscando trazer a dimensão do impacto para isso. Atualmente, o que é possível fazer com as metodologias de definição de carteiras é pensar quais produtos de renda fixa e de renda variável produzem maior impacto socioambiental positivo e incluí-los na carteira de investimentos como um ativo comum. Não existe uma metodologia de recomendação de carteiras que tenha como norte o impacto gerado. Como expliquei, o que é considerado é a minimização dos riscos e a maximização dos retornos. Mas e como fica o impacto nessa equação? Como incluir essa dimensão? O impacto pode ser considerado para dar maior peso a investimentos com menor retorno financeiro ou maior risco? Ou investimentos de impacto devem seguir os mesmos critérios de avaliação dos investimentos comuns? São questões que precisam ser respondidas de acordo com o que a gente espera que seja a economia que queremos construir. Você pode aprofundar esse tema por meio da bibliografia complementar e tirar dúvidas no fórum ou nos espaços de interação ao vivo. Até mais!